Estamos aqui com os doutores Pedro Costa, R5 da Urologia, do Hospital Israel Albert Einstein, e a doutora Nora Valéria, que é a R3, mas na verdade ela é a R4, que fez 3 anos de cirurgia geral e está no primeiro ano de urologia. Então já vou começar perguntando aí, Nora. Eu vou te chamar pelo nome, Pedro pelo nome também. Nora, então você fez 3 anos antes de entrar. Você fez quantos anos, Pedro? Fiz 2 anos, foi a última turma de 2 anos. Então me explica, por que teve essa diferença? Bom, eu não sou daqui, né? Você já sabe, eu sou da Bolívia. Então, quando eu cheguei aqui, eu já me deparei com isso. Que mudou de 2 para 3. E quem faria 2 anos não teria mais aquele título de cirurgião geral. Sim. E seria só área básica para poder fazer uma sub. E quem optasse pelos 3 anos só teria um título de cirurgião geral. Mas você poderia ter feito 2 e ter feito uro ou não? Poderia. Isso, era uma área básica para poder optar por uro. Isso mudou? Agora é 3 para todo mundo. Necessariamente precisa fazer 3 para poder fazer urologia. Ou qualquer especialidade. Agora a cirurgia geral é 3 anos. No meu ano ainda era escolha. Era escolha. Então você acabou fazendo 3 anos e ainda são mais 3 de uro e mais um fellow. Mas agora está acabando então vão ser mais 2. Mais 3 com o fellow. Com o fellow. Então eu queria até começar perguntando então isso. Pedrão, por que urologia? Me explica um pouquinho, fala pro pessoal de onde você veio. Legal. Eu sou natural aqui de São Paulo, eu cresci aqui, mas me formei em Curitiba. Eu fiz faculdade na Universidade Federal do Paraná e desde o 5º período da faculdade eu comecei a me envolver mais com ligas de urologia, ligas de cirurgia, fui para um congresso de cirurgia e me encantei com urologia, principalmente por cirurgia laparoscópica, por robótica, pela tecnologia, que eu sempre gostei também envolvida nisso. Aí desde então, desde o 5º período, eu comecei a me envolver mais e conhecer mais. Aí veio a disciplina de urologia também, que eu gostei. Em que ano foi mais ou menos que você gostou? Você teve contato? A urologia em si é no 8º período lá da UFPR. 8º semestre. 8º semestre, é. Uhum. Então é só praticamente no antepenúltimo ano, ali é o último antes do internato, né? Uhum. Então foi muito tarde o contato com a uro em si, mas antes disso eu fui pro congresso, entrei na liga e tudo, e a gente desenvolveu antes disso. Desde então eu sabia que eu queria uro, assim, mas... Você fez cirurgia geral já como um pré-requisito, muito parecido comigo. Uhum. Eu também fiz para fazer urologia. Exatamente. Nora, o seu foi assim também? Você já sabia que queria uro? Como é que foi? Eu não queria uro. Você não queria uro? Não, jamais. Quando eu rodei no internato eu achava horrível. Nunca mais eu falava, meu Deus, como alguém pode gostar de uro? Mas eu me descobri no R2 da cirurgia geral. Desculpa, você fez então medicina na Bolívia. Sim, eu nasci, cresci, estudei na Bolívia, depois eu revalidei e vim fazer cirurgia geral aqui. Tá. E no R2 eu descobri que eu queria fazer uro. Mas não foi nem pelo contato com a especialidade em si. Foi por uma cirurgia muito difícil, que acharam que lesaram o ureter, e ficamos 8 horas e ninguém conseguia resolver, ninguém sabia se era, não era, até que apareceu o urologista. E ele salvou o momento, ele falou, se é ureter dá pra fazer isso, mas aí ele percebeu que não era, em 1 segundo foi, abriu, mostrou onde era e acabou. O que ninguém conseguia resolver. E esse dia eu decidi, eu falei assim, meu Deus, eu queria ser uma boa cirurgiã, mas eu também queria ser uma profissional que só eu conseguisse resolver certas coisas. Isso me encantou, mudou totalmente assim, minha vida, minha forma de ver. E meu próximo rodízio foi a uro. Então eu já vi com outros olhos, aproveitei total e eu vi que era isso que eu queria, fazer minha vida inteira. Agora vem uma outra pergunta. A urologia é a especialidade menos feminina que a gente tem de todas as especialidades médicas. Sim. Então, como que foi para você descobrir que queria o uro e como que você se viu mulher optando por fazer urologia? Porque isso é uma pergunta que eu tenho frequente das alunas do nosso curso. Eu acho que é um desafio por vez. Eu primeiro escolhi uma coisa que eu gostei muito, que eu queria e eu me via fazendo. Eu não pensei, será que eu vou ter paciente? Será que eu vou ter contato? Porque eu acho que era uma coisa que não era para sofrer no momento. Eu primeiro tinha que escolher bem, conseguir passar, porque não adianta eu querer e pensar se eu vou ter paciente se eu nem passasse na residência. Sim. Então eu acho que é um problema por vez para resolver. Então aí eu descobri que eu queria e eu acho que assim, eu nunca me vi, será que eu sou mulher ou se eu sou homem? Eu acho que você tem que ser bom no que você faz. Sim. E as coisas são consequência. Então não me preocupo muito por ser mulher ou na uro, não tenho problema. A gente já tem uma mulher no serviço. A Nick. Que é a Nicole. Então a Nicole talvez abriu as portas.
Quando você chegou, você foi abraçada, te falaram, não, fique tranquila que vai dar tudo certo mesmo sendo mulher? Eu conheci a Nick pouco tempo, foi na prova, depois que eu passei na prova teórica, me apresentaram a Nick, eu conversei, eu vi que ela era ótima, maravilhosa, muito bem resolvida também, me identifiquei muito com ela. E ela também falou, aqui não tem problema disso, você está vindo num lugar que aqui não se importa se você é mulher, o que for. Então isso me deu muita paz e tranquilidade. Pedro, você já está no R5, agora avançando um pouco mais, desde a sua entrada na cirurgia geral, queria saber um pouquinho da sua percepção. O que você achou da época de cirurgia geral, quanto que um residente se dedica, como que foi ter que estudar por uma prova que é um outro funil, né? Então a gente faz cirurgia geral, tem um outro funil depois que é para urologia. Como que foi se dedicar na cirurgia geral e depois prestar a prova de urologia? Foi difícil? Como é que você fazia? É um desafio realmente, bastante difícil assim, conciliar todos os seus interesses, né? A gente vem de uma faculdade que já demanda muito, a gente tem muito estudo, várias provas, vários desafios. A gente passa pela primeira prova que é para entrar no R1, que já é difícil, está cada vez mais difícil. E os anos da residência é diferente dos anos da graduação, né? Na graduação a gente tem uma carga horária menor, as responsabilidades de provas, né? Conforme vai passando a residência, a gente tem responsabilidades do dia a dia, né? A gente médico, atua, tem grandes responsabilidades nas cirurgias, no cuidado dos pacientes, e a gente tem que conciliar isso com os estudos para a especialidade em si e também para as provas, né? Então, o R1 da cirurgia é um pouco pesado, que você está entrando num mundo novo, o que é ser residente, você se adapta à relação com os outros residentes, à relação com os chefes, e você está se adaptando naquele mundo novo, né? Recém-formado, geralmente. Daí no R2 você já está mais habituado, situado, você já consegue organizar mais. Parece fácil olhando o R1, fazendo isso, nossa, é mais fácil do que eu imaginava, né? Já começa a controlar melhor a situação, e aí você começa a pensar em estudar para a prova, né? Aí no meu caso eu fiz R2, e durante o R2 estudei para a prova do final do ano. Que daí é outro desafio ainda maior, né? São menos vagas, a urologia especificamente tem muito pouca vaga de boas instituições, então acho que isso é uma coisa que eu sempre falo, para fazer boas residências, que é o que te garante no futuro, né? Então eu foquei nisso, estudar para passar numa boa instituição, e aí deu certo, e daí vem um novo desafio, que é de novo, começar do zero, num novo mundo, né? Como a Nora falou, a urologia é muito específica, são órgãos específicos, anatomia específica que a gente não tem tanto contato na cirurgia geral, então começa do zero, um capítulo novo, você tem mais habilidade de lidar com certas coisas ali da residência, do hospital, mas você começa de novo numa nova área que você tem que aprender começar do zero, novos contatos. Não é do zero como no R1, mas começar do 1. Começar do 1. E o principal desafio que eu senti, a diferença da geral para uro, é que é mais responsabilidade. Quando você está no R3, você já é cirurgião, você tem uma responsabilidade maior, esperam que você tenha mais controle da situação. Então, você no R3 você tem uma responsabilidade maior do que no R1. Apesar de estar sempre supervisionado, sempre ter os residentes mais antigos, você tem uma carga de responsabilidade maior. Então, isso é um desafio grande na especialidade. Você sentiu, Nora, essa responsabilidade maior assim que entrou na uro? Assim, eu acho que na uro somos poucos, a gente é bem próximo. Então, você sempre tem alguém para te socorrer. Você fala os R+. Os R+, e os chefes. A nossa residência, bom, não conheço as outras, mas eu acho que a nossa proximidade com os chefes é muito diferente às outras. Eu posso ligar a qualquer horário, eu posso mandar mensagem, eu me sinto ouvida, acolhida, então eu posso correr para qualquer um. Eu acho caso que de dúvida, você consegue ter um suporte dos totalmente, assistentes. 24 horas, tanto por telefone ou ir discutir com qualquer um. Eu acho que nossa proximidade com os chefes é bem importante na uro do Einstein. E com os residentes, somos muito juntos. Unidos, né? É muito unido. Só que o que o Pedro fala, eu acho que quando você dá geral, todo mundo já está esperando o teu erro. Tipo, se você errar, tá tudo certo. Você rindo da geral, ele está esperado. Na uro, não. Na uro, o que o Pedro falou, você é um médico, cirurgião, que se espera que você já saiba as coisas. Então, você vai ser orientado, mas ninguém vai te, assim, estar atrás de você. Então, o que o Pedro falou é bem verdade. Eu tenho uma percepção, a gente está numa residência do Einstein, é reconhecida, todo mundo sabe do nome, do peso que tem o Einstein. Isso foi um ponto para decisão para vocês fazerem a residência de urologia aqui? Com certeza. Você já fez cirurgia geral
Na instituição. Cirurgia aqui. O pessoal deve estar pensando, cirurgia geral no Einstein é moleza. É moleza? Não, nem Acho que cirurgia geral e moleza não combinam na mesma lugar nenhum. Sim. Não, mas o bom de você já escolher uma especialidade antes, né? Eu gostaria de fazer uro já prestando cirurgia geral. Você até isso usa na tua decisão de onde prestar cirurgia, né? Então, eu escolhi fazer cirurgia geral aqui por saber que tinha o serviço de urologia e era uma residência muito boa. Conheci residentes daqui que eram muito bons e se formavam muito bem. Então, eu com certeza escolhi os lugares que eu prestei prova de cirurgia geral e depois de urologia foram boas residências, boas instituições, já pensando nisso também. Sim. E você, Nora? O meu foi um pouco diferente, porque como eu vim de fora, eu não sabia como eram as coisas. Então, eu fiquei um pouco restrita. Eu não quis prestar escolas na geral, porque todo mundo falava, uma mulher estrangeira nunca vai passar numa grande residência aqui no Brasil. Então, eu já vim com isso na minha cabeça. Aí eu fui prestar Alguém já tinha te falado isso. Principalmente os bolivianos, por incrível que pareça. Então eu falei assim, eu não vou perder meu tempo, né? Eu vou prestar onde eu acho que eu possa passar. Então eu prestei o SUS, prestei o SUSinho, prestei a PUC Sorocaba, alguns acabei passando e escolhi o SUSinho. Que tinham falado muito bem do Tatuapé e tal, fui lá pro Tatuapé. Não me arrependo, foi ótimo, uma ótima residência raiz, foi bem SUS. Escola boa de cirurgia. Sim, mas depois eu percebi que eu não deveria me deixar levar pelo que os outros falavam. Eu acreditava na minha capacidade, eu falei assim, eu vou dar meu melhor, vou estudar e que seja o que Deus quiser. Sim. E deu certo. E aí eu vi que realmente aqui não tem isso de porque eu sou mulher estrangeira. Eu fiz, me esforcei e passou. Tô aqui, passei. Que bom. Se arrepende de alguma coisa? De nada. Eu acho que tudo foi do jeito que tinha que ser. Pedro, se arrepende de alguma fase do processo? Você que está acabando tudo isso, agora está terminando o R5. O último mês de R5, na verdade, zero arrependimento, já estou com saudade já da residência. Dizem que vai ter saudade, é muito intenso, é muito aprendizado. Você não acredita quando você está na residência. Mas realmente, chegando no fim agora, eu lembro... É um momento muito intenso, você lembra de tudo, assim, o dia que você passou, o dia que você começou, a primeira cirurgia que você fez, as grandes cirurgias que você fez, grandes momentos que a gente tem no dia a dia ali do centro cirúrgico, da enfermaria, pacientes que você atende que te agradecem, que voltam no ambulatório, tem esse contato, então é muito gratificante. Estando no lugar que você quer estar e na especialidade que você quer estar, em nenhum momento eu tive arrependimento. Óbvio que você tem desafios, tem momentos ruins, momentos de... É isso que eu queria perguntar, exatamente. Porque não é só alegria. Com certeza não. E com certeza quem está nos ouvindo, né, os futuros médicos que vão se formar e tudo, eu acho que tem muita dúvida. O que é uma residência médica? Quanto que isso consome do seu tempo, da sua energia? Dá para explicar para a gente? Dá para vocês comentarem? Comecei agora. Eu acho que consome bastante. Para quem acha que é pouco, ou que realmente vai cumprir só 60 horas, aí já tem que começar sabendo que não é assim. Apesar de ter tempo para tudo, né? Eu acho que quem é organizado consegue fazer tudo. Mas a residência é uma coisa que consome de tudo, tanto mentalmente, fisicamente. Então a gente está quase sempre no hospital e tem que estar disponível também para o hospital. Acho que isso é um lugar em qualquer residência. E são muitos anos. Então, não é só, eu fiz medicina. Eu acho que hoje em dia não adianta só ser médico, né? As coisas são mais competitivas, é mais coisas assim, ser cirurgião, tá bom, mas também ficou em nada. Vem a sub, vem o fellow, então são muitos anos. Então, para quem tá querendo, tem que saber que agora, para tentar se inserir em tudo nesse mundo, você tem que dedicar muito tempo ao seu estudo, à sua formação. E você está dedicando, você ainda falta mais 2 anos e talvez mais o fellow. O Pedro vai fazer a preceptoria, quer dizer, foram 6, mais 5, mais 1 ano de preceptor. Bastante tempo. Me explica primeiro, o que você acha, qual foi sua percepção da residência, porque eu acho que também como parte boa, né, crescimento individual enorme, profissional enorme, mas a um custo que você também pagou, porque também a bolsa... não é nossa, que como eu consigo sustentar, como eu ganho dinheiro já sendo médico. Como você faz essa balança e se você achou que vale a pena? Então, o conceito de residência é justamente o treinamento em serviço, né? Você tem um trabalho, você tem um serviço e esse é o seu treinamento, esse é o seu aprendizado. Então, o maior interesse do residente é estar em serviço, você estar no hospital,
quanto mais pacientes você vir, quanto mais cirurgias você entrar, você vai ter mais aprendizado. Então, o momento principal ali é da dedicação. Então, você se dedica o maior tempo ao serviço. Então, você trabalha muito, todos os dias você está envolvido com aquilo. E muito da residência também vem do fora do hospital. Então, trabalhos, a parte de teoria, de ter que estudar para a prova do R3, durante a residência da urologia, ter que estudar a própria urologia, se manter atualizado, estudar a cirurgia que você vai fazer, estudar artigos, fazer a produção científica. Então, são muitas tarefas também, além da residência, que a gente tem que dar conta. Quer dizer, você tem um horário da residência, você tem que dar conta do serviço, ver os pacientes, avaliar intra, operar, pós-operatório, mas além disso, tem outras partes. Exatamente. Então, você já me comentou. A parte teórica. Teórica é que você precisa estudar. Pesquisa científica, que vai ter que fazer na hora vaga. Exatamente. E quanto que isso consome de vocês? Aí a palavra que eu queria chegar era a abdicação, né? Então, esse período que é muito tempo, são 6 anos, eu fiz 5 anos, agora são 6 anos, você tem que abdicar de muitas das coisas que você gosta, que você faz no seu dia a dia, para se dedicar a esse treinamento, porque realmente é o seu interesse. Você quer se formar bem, você quer ser um bom médico especialista para depois ter a sua independência. Então, você se abdica de muitas coisas. Vários finais de semana você vai passar estudando, produzindo ou trabalhando de sobreaviso. Várias noites que você chega do hospital cansado, você vai ter que dar um gás a mais ali, fazer um café e tocar mais alguma coisa ali, fazer mais alguma aula que você tem que dar, ler algum capítulo de alguma coisa. Então, a palavra que eu diria é assim, é abdicação com a troca que você tem muito aprendizado, né? Uma intensidade de aprendizado que acho que são os anos que você mais aprende na vida, porque eu nunca vou fazer tanta cirurgia quanto eu fiz nos últimos 5 anos e nunca vou aprender tanto quanto de 2019, agora 2024, com a quantidade de conhecimentos que eu adquiri é imensurável, né? Então, é uma troca que eu acho assim, você tem que estar muito bem focado e querer aquilo. Se você tiver certeza ali de que você tem um interesse por aquilo, às vezes você não tem certeza plena que você quer aquilo pro resto da vida, mas se você tem interesse... Bateu uma dúvida, não? Em algum momento? Bateu antes da urologia, assim. Durante o R2 da cirurgia, que já tinham passado 2 anos, a gente já tá alguma coisa cansado ali. Meus pais moram em Curitiba, então tinha a distância dos meus pais, morando em outra cidade. Meus maiores amigos da faculdade também em outra cidade, então... você está em uma cidade grande, com menos amigos do que você tinha na época da faculdade, trabalhando muito, né? Então, deu uma dúvida na cirurgia geral se eu queria realmente continuar por aqui por mais um tempo. Exatamente. Eu sabia que eu queria uro, que eu gostaria de fazer uro, mas essa abdicação toda essa intensidade, valia a pena? Era isso mesmo? Por mais 3 anos e mais o mercado de trabalho depois, né? Então, bateu uma dúvida no sentido assim, vou aguentar isso mesmo? Vambora, aí refletir. Haja resiliência, é isso? Exatamente. A resiliência é uma outra palavra muito boa, né? Nora, você ainda está no começo, mas foi 1 ano de ouro. Já está cansada? Pode ser sincera. Eu acho que R1 de ouro não é fácil. Não é fácil, mas eu acho que é um investimento a longo prazo. Eu acho que agora que a gente é jovem, que você tem forças... E eu nunca tive muita dúvida, se eu quis uma coisa e eu corri atrás. E eu sou bem determinada, então acho que isso me ajuda. Eu quero fazer, eu vou atrás, eu faço. Então eu acho que isso me ajudou bastante. Eu já sabia que você vai ficar cansado, mas é normal, você pode ficar cansado de muitas formas. Então eu acho que agora eu estou investindo para coisas que eu vou colher na frente. Então, quais são as perspectivas que vocês têm? Porque o Pedro está acabando agora, vai entrar ainda na preceptoria, ainda não... vai entrar no mercado de trabalho, mas um pouquinho mais devagar. Quais são as perspectivas? O que vocês esperam que a medicina traga para vocês, que a urologia traga para vocês? O que eu mais me interessei pela urologia é justamente a variação de coisas, né? Você atende vários pacientes de várias idades, homem, mulher, tem a parte cirúrgica, tem a parte hospitalar, tem consultório, tem ambulatório, então... A minha perspectiva agora é vivenciar tudo isso de uma maneira, construir a minha carreira, né? Construir o meu nome, meu consultório, meus pacientes, manter esse vínculo, que é o que eu acho mais prazeroso, é o vínculo do paciente, é o tratamento, é ele retornar, agradecer. Essa que é a minha perspectiva. Agora, começar devagar, sem pressa. A gente vai passando os anos e a gente vai vendo que não precisa ter pressa, né? Que parece muito tempo, 5 anos, mas passou muito rápido, valeu muito a pena e não precisa correr para chegar em nenhum lugar. Indo devagarinho as coisas vão dando certo.
E mantendo sempre assim, o teu princípio, né? O que você faz, mantendo a sua ética, não se desvirtuando daquilo que você acredita, né? Acredito numa boa medicina, levar uma medicina de qualidade, sem se desvirtuar de um bom atendimento, com respeito, não fazer as coisas por dinheiro, fazer de qualquer jeito, né? Manter um padrão. Isso é muito interessante, porque quando a gente ouve, né, tá fazendo residência no Einstein, acho que a primeira impressão que quem é de fora pensa, tá atendendo talvez pacientes privados e tal, e não tem contato com pacientes do SUS, né, do sistema público. E não é verdade. Muito pelo contrário, a gente atende no Vila, no MBOI, os pacientes basicamente SUS, né, são os pacientes. Mas agora que você está se formando, qual que é a sua impressão? Você quer ter contato com esses pacientes ainda? Ou você quer ir totalmente para o privado, quer manter um balanço? O que você pretende fazer? E por quê? A minha ideia é manter o balanço porque eu gosto muito da parte acadêmica, né? Então eu tenho muito interesse em manter um vínculo com o serviço de residência, manter atividades de graduação e residência, e isso envolve sempre o sistema SUS, né? Então eu escolhi ter vindo para cá justamente por ter esse contato com o SUS, porque eu acho que é o maior ganho que a gente tem aqui, de ter esse contato, ter os nossos pacientes, poder fazer os nossos procedimentos. E acho que a gente aprende muito e ajuda muito realmente. É um sistema que pode funcionar muito bem, a gente pode levar medicina de qualidade para muita gente. Então eu pretendo continuar e manter esse vínculo, porque eu gosto muito, eu adoro atender nessa situação. Mas eu também quero ter meus pacientes do meu consultório, seja particular, seja convênio, que eu acho que isso te dá um vínculo também, uma proximidade que eu acho legal. Você gosta. Na hora, o que você pensa para o futuro? Bom, agora eu tô no começo, né? Meu primeiro sobreviveu o R3, já tá acabando, mas tá muito bom. E, bom, como R4, eu queria melhorar um pouco mais a parte teórica, realmente sedimentar tudo que a gente colocou, aprendeu, mas agora eu queria estudar mais, poder fazer minhas produções científicas. No R5, que nem o Pedro fez, começou a operar bastante, tá sendo super bem informado. E mais pra frente, o que o Pedro falou, todo mundo queria ter um contato com o particular, eu acho muito legal, mas eu gosto muito do paciente SUS, eu gosto de atender o SUS porque é muito gratificante. Eu acho que às vezes é muito melhor até que um presente, sabe? Ser obrigado pelo que você fez pra mim. Várias vezes meus olhos encheram de lágrimas. Isso é verdade e eu compartilho, eu estou completamente de acordo. Aliás, uma das entrevistas que a gente já fez com um colega, ele falou, os pacientes às vezes mais humildes que trouxeram às vezes um presentinho mais humilde e um muito obrigado, que ficou claro a gratidão pelo que você representou. E isso muitas vezes não tem preço. E isso é o que você às vezes lembra. Às vezes você não lembra nem de um presente mais caro que algum paciente te deu, mas isso você leva para sempre. Eu acho que esse é um paciente que te valoriza e que você provavelmente contribuiu para a vida dele. Sim. Você acha que é isso? Com certeza, absoluta. Eu acho que tem isso também, concordo. É muito legal. E mais uma coisa que eu sempre quis e eu espero que possa, poder levar... Não pretendo voltar para a Bolívia, eu não sei o que Deus tem preparado para mim, mas eu adoro o Brasil, eu amo, eu falo que eu sou brasileira, mas eu queria poder voltar, nem que seja assim, a cada um tempo para lá, para poder levar tudo que eu aprendi. Eu estou numa instituição muito grande, né, que eu estou aprendendo muita coisa e eu queria poder ir para lá e retribuir um pouco também. É um lugar que o acesso à saúde é difícil, é tudo caro, é tudo particular, então, assim, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero só poder ajudar, sabe, doutor, com o que eu sei, e ajudar meu povo. E se é um plano, se isso é um objetivo, eu acho que você vai conseguir. É só colocar lá na frente e correr atrás e fazer, como você fez até hoje. Pois é. Então vai dar certo, eu não tenho dúvida. Se vocês pudessem dar uma dica para quem está ainda na faculdade, lembrem da época que vocês estavam na faculdade, que dica vocês dariam para um aluno da medicina que ainda não sabe se faz residência, se não faz, qual escolhe, qual que não escolhe? Que dica vocês dariam? O que vocês fizeram para tomar essas decisões que são importantes na vida, né? Começar aí, né? Começa o seu é demais. É uma pergunta mais difícil. É uma pergunta de $1 milhão, né? Mas quanto a... Eu lembro bem do tempo de graduação, as dúvidas que surgem, principalmente quando você entra no internato e começa esse senso de responsabilidade que eu falei sobre saber do paciente, você ter a postura de médico, você começa a se cobrar do conhecimento que você precisa ter para ser um bom médico, né? Então, uma dica que eu acho que realmente precisa ter é que você precisa estudar bastante para conseguir ter um nível bom de teoria realmente que você precisa entregar, né?
Você chega na frente do paciente, é aquilo que você sabe, você vai ter aquela interação. Então, estudo é fundamental, principalmente a partir do internato, quando você começa a vivenciar, transformar aquela prática no teu estudo também, estudar o que você está vendo, transformar aquilo em teoria para te render mais e poupar seu tempo. E fazer ou não residência, eu acho que cada vez mais o mercado está mais exigente, mais médicos, então a residência é um diferencial, não é obrigatória, tem muitos médicos que vão para outros caminhos e tem um bom desempenho também, mas no meu entendimento a residência é fundamental, é muito bom esse caminho, porque te segmenta, né? Você vai com um segmento de especialidade, você consegue um mercado melhor, então isso vai te prepara bem para ter um nicho um nicho menor, né? Melhor. Estrategicamente, para mim, faz muito sentido, funciona bem. Então eu recomendaria fazer uma residência se você tem algum apreço por uma especialidade e não ter pressa, assim, estudar com calma, tentar passar numa instituição boa, conhecer a instituição antes de você prestar as provas até, então se puder fazer estágio fora, vai conhecer o hospital que você quer prestar, vai para fora do país para você ter uma outra vivência, sair da bolha e ter perspectivas diferentes também. Muito legal, para poder ver outras visões de outros locais, né? Isso é super interessante. Até eu estava lendo um livro que a gente está discutindo, né, de mentoria, ele fala do role model. Às vezes a gente escolhe uma especialidade porque você se identifica com um médico, às vezes específico. Você fala, gostei do perfil, ou você fala, puxa, não gostei. Às vezes você mistura a especialidade com uma pessoa. E daí talvez também, se você conhecer outras vertentes, talvez seja interessante. Poxa, aquele lá não gostei, pô, aquele ali é bem legal, naquele outro local, naquele outro contexto. E me falaram uma vez uma dica dessa mesmo que eu levei pro resto, foi o que me ajudou a decidir. Quando você pensa numa especialidade, não pensa na maior cirurgia que você viu no centro cirúrgico, de um caso super raro, porque aquilo realmente vai ser raro. Pensa no arroz com feijão, no dia a dia, e o que me ajudou muito foi conversar com muita gente que estava na residência de uro, que era urologista formado. Conversei com muita gente para realmente entender como era a rotina, como era o dia a dia, o arroz com feijão mesmo, e ver se era aquilo que eu queria. E realmente eu queria. Era aquilo, exatamente. Dica, Nora. Uma dica que eu poderia dar primeiro para escolher. Eu acho que agora eu vejo, todo mundo pensa, isso, será que eu vou ter paciente? A primeira coisa, mas assim, não é para pensar se você vai ter paciente, exato. Eu acho que você tem que seguir teu coração, faça o que te faz feliz. Porque eu acho que quando você... Exato, porque quando você faz o que te faz feliz, você acorda todos os dias querendo fazer isso. E tudo é mais leve, tudo é mais fácil. E também eu penso, o que você escolhe de profissão, não é que um dia eu vou falar assim, então, eu não vou ser mais urologista. Não tem isso, eu vou ser uro até o dia que eu morrer. Porque assim, escolheu mal, sei lá, teu marido, tua mulher, você pode se divorciar. Mas da uro, eu falo que eu vou me divorciar, eu vou rasgar meu título, não tem. Então eu acho às vezes é possível. Não parar de fazer, mudar de carreira, né? Eu mudei de carreira, mas é mais difícil recomeçar. Talvez ter uma... Mas o que você falou é muito legal. O propósito é uma palavra que eu acho que faz todo sentido. Se você tem um propósito de fazer a sua carreira, você perde tempo fazendo um trabalho, fazendo alguma coisa, mas você sabe que tem um objetivo maior ali. Eu acho que isso te dá força, isso te motiva a chegar lá. Sobre se escolher ou não residência, eu escolheria. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por mais que a bolsa não seja muito boa... Isso, falar um pouquinho da bolsa, né? Eu acho que tudo é conforme você está acostumado a viver e tem momentos e momentos. Eu acho que com a bolsa dá para viver modestamente, depende de como você está acostumado, mas dá. E se você acha que não vai dar, então trabalhe antes, se prepara, guarde um dinheiro para viver tranquilo. Eu acho que para tudo isso tem solução na vida. Mas para mim o melhor método ainda é a residência, onde você é treinado, onde você aprende e... Não tem como não ser bem informado da residência. Eu acho que eu escolheria 1.000 vezes, não tenho dúvida disso. E sobre o que vai vir pra frente, é aquilo que eu falei. Então, eu acho que você tem que tentar ser bom e o melhor você, cada dia. Se eu errei, amanhã eu melhoro. Não tentar se comparar com os outros, porque não é uma receita de bolo. O que funciona pro Pedro talvez não vai funcionar pra mim. Todos somos indivíduos bem diferentes. Então, eu acho que você melhorar dia a dia. E quando você é bom, isso transpassa para os outros. E aí que vem tudo, eu vou ter paciente, tudo que você se preocupa hoje, eu acho que você sendo um bom profissional, uma boa pessoa preparada e melhorando cada dia, isso vai vir por si só. Bem naturalmente. Muito bem. Mais alguma dica, mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre a residência, sobre esse momento que não é fácil? Porque também não são só flores. A gente vê residentes
puxa, com dificuldades, residentes em burnout, muitas vezes. Se a gente for pegar as definições de burnout, né, a gente se encaixa em algumas, né? Algumas. E como fazer para lidar com isso? Vocês têm válvulas de escape? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito nesse caminho foi realmente ter válvulas de escape. Assim. Eu sempre, desde a graduação, nessa época de estudo para R1 e tal, sempre procurei reservar alguns momentos de pausa no meio da jornada. Assim, né? Porque, realmente, se você ficar na intensidade da residência sem parar ao longo de 1 ano, ao longo de 2 anos, ao longo de 5 anos, talvez tenha muita gente que conseguiria. Eu acho que eu não conseguiria. Então, eu procurei me organizar, como a Nora falou, para realmente tentar ter momentos de desvincular, assim. Então, desligar de tudo, tentar dar uma fugida para realmente manter e onde aquele que você desliga? O que você faz? Então, eu gosto muito de esporte, de viajar, minha família, meus amigos, então era isso que eu procurava fazer, assim. A bolsa, a gente precisa trabalhar um pouco para complementar, acaba tendo que fazer plantão de final de semana. Então eu programava 4 plantões no mês, tentava ali, 1 estava pela residência, 2 pela residência, 1 tentava trabalhar e 1 tentava folgar. Descansar. Então, ia pra praia, ia pro interior, alugava Airbnb, saía de São Paulo, ia pra Curitiba visitar meus pais, tentar dar uma fugida, mesmo ainda assim você tá viajando, você responde WhatsApp ali, alguma coisa da residência, nunca fica 100% desligado, mas isso me ajudou muito. Então, tentar manter atividade física, música, o que você gostar, sair com os amigos, é sempre útil e acho que me ajudou muito. Aí tem que aprender a abdicar, né? Não vai ser todos os finais de semana que você vai poder ir, todos os aniversários você vai poder ir, mas os que você puder, vai, curte, desliga. Nora consegue desligar também? Ou ainda no não? R3 não dá muito, doutor, mas minha válvula de escape, no pouco tempo que eu consigo, definitivamente minha família. Não tem mais nada que me reconforta do que eles. Chegar em casa, ter meu esposo, minha nenenzinha, que é minha sobrinha, né, mas que é minha nenê, meu irmão, ter meu pai e minha mãe para conversar, e meus próprios amigos, meus R+, meus amigos de outra residência, poder falar. Eu acho que eu consigo me libertar de tudo falando. Todos já sabem, eu falo muito. Mas isso me ajuda muito, falar as coisas, conseguir falar o que eu tô sentindo, o que eu queria melhorar, me ajuda muito. Então não deixo as coisas pra mim, pra ficar comendo por dentro. Então isso me ajudou bastante. Mais do que agora, academia, eu gosto, mas não tem tempo. Pelo menos não tem como, energia, eu tô cansada. Mas quando as coisas forem melhorando, eu acho que tem que voltar. É muito bom fazer exercício, com certeza é uma coisa que tem que voltar na rotina. Concordo. Bom, muito obrigado. Então, gostaria de agradecer aos dois, dizer primeiro que vocês são excelentes residentes, e é um prazer estar na assistência com vocês. Eu acho que vocês fazem a diferença. Eu acho que o time é um time, né? É óbvio que é individual, mas também é um time. E o time tem que estar entrosado e vocês têm um bom entrosamento. Eu acho que isso facilita todo o resto. A gente precisa ajustar engrenagens? Precisa, como sempre. A gente está trabalhando para ficar mais suave para todo mundo. Mas eu acho que vocês estão no caminho certo. E eu acho, pessoalmente, que a dedicação de vocês é que faz a diferença. Então, o fato de vocês serem dedicados, abdicados, isso faz a diferença e vocês vão colher os frutos em breve. Minha percepção e é minha torcida para vocês também. Obrigada, Muito obrigado. Obrigada, doutor.